Olá, amigos do canal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Eu sempre falo sobre baterias, mas hoje eu trouxe para vocês aqui algumas coisas, como por exemplo uma balança, onde eu quero fazer um comparativo. Por exemplo, esta bateria parece aquela bateria comum que a gente conhece, mas essa bateria que na verdade eu digo para vocês que eu nunca havia visto, ela é uma bateria de chumbo. Isso mesmo. Bateria de chumbo em um formato diferente do convencional como a gente conhece normalmente, elas são redondas. Eu consegui em um fornecedor meu, certo? E só para comparação, vamos ver o peso. Ela é uma célula de 2,5 amperes, a voltagem é de 2 volts. Como nós sabemos, as baterias de chumbo, vou falar das baterias automotivas, porque assim fica muito mais fácil para a gente identificar elas. Lembro que existem vários tipos de bateria de chumbo. Tem as automotivas, as estacionárias, as tracionárias e as automotivas como eu citei anteriormente. Então aqui corresponde a 1/6 de uma bateria automotiva. Então, para a gente conseguir 12 volts, a gente precisa de 12 células dessas ligadas em série. Vamos ver o peso dela, só para comparação. Aqui está. Com o auxílio aqui do meu filho aqui nós temos 179 gramas, certo? As outras eu já pesei, então elas estão dando 185, mas porque elas estão dando, tem essa diferença aqui, essa plaquinha, eu vou usar essa daqui como meta. Então nós temos aqui uma célula de chumbo, pesando 179 gramas, com 2 volts, 2,5 amperes. Relembro que para chegar em 12 volts nós precisaremos de 6 células dessas. Agora vamos aqui para a calculadora, o celular de minha esposa que foi emprestado aqui. 179 vezes, e entrou uma propaganda, isso não estava escrito, mas meu auxiliar já vai apagar aqui. Vamos lá, voltando, 179 vezes 6 igual, então eu tenho aqui 1,74, ou seja, 1074. Eu vou arredondar para 1 quilo. Agora a calculadora já pode sair daqui. Agora vamos fazer um comparativo, ou seja, para esta bateria atingir a capacidade de 12 volts, 12,5 amperes, ela vai pesar 1 quilo. Isso que eu arredondei ali o resultado que nós tivemos, 1 quilo. Agora, somente para comparação, eu vou agora fazer um peso de uma bateria de lítio. Na verdade, são 3 células que eu uni com fita adesiva para a gente fazer uma comparação. Nós temos aqui, vamos ter, para conseguir 12 volts, 2,5 amperes, nós precisaremos de um peso de 1 kg. E aqui eu tenho células de lítio. Aquelas vermelhinhas, que todo mundo que trabalha com isso já conhece a fama delas, né? Não precisa nem falar mais aqui. Essas células eu peguei somente para mostrar para vocês. Vamos ver o peso delas? Então, observem. 126 gramas. Se nós estivéssemos com 12 volts, nós teríamos aí uma bateria de 12 volts, pesando 126 gramas e, teoricamente, com a mesma capacidade dessa daqui, 12,5 amperes. Eu vou explicar para vocês o teoricamente mais adiante, certo? Então está aqui. Eu tenho aqui também uma bateria de 12 volts industrial, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Industrial eu falo que já veio montada, não foi eu que montei. Então, a diferença de peso é gritante. 1 kg usando baterias de chumbo, 126 gramas usando células de lítio, certo? E só para comparação, eu vou colocar aqui também agora, quem usa muito brinquedos, conhece muito bem essa bateria aqui. Aqui é uma bateria de 2,2 amperes. Só que essa daqui é a chamada bateria de lipo, ou lipolímero.
É uma bateria industrial também, usada naquele drone que todo mundo conhece, a marca tá aí, né? Eu vou pesar ela, somente para a gente ter uma noção. Ela pesa 172 gramas. O mesmo 12 volts e o peso também sempre bastante inferior. Essa bateria, ela é um pouco maior do que aquela que eu pesei anteriormente, né? Essas 3 células, porque elas são mais densas, porque elas precisam de uma capacidade de carga maior. Agora eu tenho aqui também uma bateria de hidreto metálico, ou NiMHI. Ela é 12 volts, 3 amperes. A diferença dessas células de hidreto metálico é que elas têm a mesma voltagem nominal das baterias de níquel-cádmio. Vamos ver quando ela pesa. Com 12 volts, 3 amperes, ou seja, a capacidade maior do que essa daqui de chumbo, ela pesa 615 gramas, o que é um ótimo peso também. Vamos falar sobre ela também adiante. E eu tenho aqui uma bateria prismática. Essa bateria era de um celular meu. O celular morreu, mas a bateria ainda ficou. Aí eu guardei justamente para a gente poder fazer alguns vídeos. Vamos ver quanto ela pesa. Ela é uma bateria. Aqui é só uma célula de 3 amperes, 3040 mAh. Vamos arredondar para 3 amperes, 3,8 volts. Essas células de lítio mais modernas, a maioria já está vindo com essa voltagem, viu? Porque eu sei que a voltagem nominal da célula de lítio normalmente é 3,6, 3,7, mas essas mais modernas já estão vindo, marcando aqui, ó, 3,8 volts. Vamos ver quanto ela pesa. Pesa apenas 55 gramas. Mas agora, quais são as vantagens e as desvantagens? Vamos falar primeiro sobre as vantagens. Além do peso, que naturalmente vocês já viram, a célula de lítio ela tem uma outra grande vantagem, que é a capacidade de descarga, de carga e também de descarga. Ou seja, uma bateria de lítio de 1 ampere, ela realmente tem condição de entregar 1 ampere de corrente. Enquanto as baterias de chumbo, apesar de que nós sempre vemos aquela classificação 60, 80, 100 amperes, elas não têm aquela capacidade para manter a amperagem nominal durante o tempo que deveria. Então, os fabricantes normalmente fazem o teste dela descarregando uma corrente muito baixa para chegar àquela amperagem propriamente dita. Então, essa, além do peso, essa é uma outra desvantagem da bateria de chumbo. Elas têm uma taxa de descarga muito baixa, enquanto as de lítio, me auxiliar aqui, por favor, tem uma taxa de descarga. Essas daqui, por exemplo, normalmente elas descarregam a 1C ou 2C. O que vem a ser 1C ou 2C? Essa célula ela é 2,5 amperes, 2,3, 2,5. As células variam muito, mas essa daqui é 2,5 amperes. Então, a capacidade de 1C significa que ela suporta exatamente a capacidade nominal dela que está descrita. Em outras palavras, esta bateria ela suporta uma carga de 2,5 amperes e mantém. Claro, depois de um certo tempo, como toda bateria, ela vai descarregar. E quando a gente fala que uma bateria tem uma taxa de descarga de 2C, significa que você vai multiplicar o valor nominal que o fabricante citou para ter o valor. Por exemplo, se aqui fosse uma bateria marcando como 2C, significa que ela conseguiria liberar até 5 amperes, mas não de forma contínua e não de uma forma durante muito tempo. Então, essa daqui, a vantagem é óbvia. Falei das vantagens, agora vamos às desvantagens. Ou melhor, vou falar da vantagem primeiro da bateria de chumbo. A principal vantagem da bateria de chumbo, gente, que inclusive eu já usei em conversão, a primeira vez que eu rodei em um veículo elétrico convertido, para quem acompanha o canal, foi usando baterias de chumbo. E para ser bem sincero, pelo custo que eu tive, eu realmente valeu a pena.
Por quê? As baterias de chumbo são muito mais baratas, muito mais fácil de encontrar para comprar, ou seja, elas são mais acessíveis. Então basta acessar vários sites de venda aqui do Brasil, não vou citar nomes para não fazer propaganda, ou até site do próprio fabricante. E você facilmente acha bateria de chumbo. Você vai achar bateria de chumbo, bateria de gel, você vai achar bateria selada, bateria automotiva, bateria tracionária. A tracionária é muito cara. As que eu usei foram baterias de gel que não eram adequadas, mas para o meu uso serviu perfeitamente, já que era um carro leve e não consumia tanta energia assim. Então a bateria de chumbo tem essa grande vantagem, a facilidade que em qualquer lugar você compra, falando de grosso modo, é muito fácil, o preço dela é muito acessível e outra coisa também, a bateria de chumbo para a pessoa carregar é muito mais fácil, porque você compra também o carregador facilmente e por um preço bem acessível também, muito fácil. Agora vamos à bateria de lítio, que tem muitas vantagens, o peso, a taxa de descarga, mas ela tem uma desvantagem muito significativa, que é o preço. A gente que trabalha corrigindo, nós que nos, vamos dizer assim, divertimos com conversão de veículos, com veículos elétricos, nós sabemos que o preço de uma bateria dessa é muito cara, então torna quase proibitiva. Além do mais, para você carregar uma bateria dessa, tem que ter todo um cuidado. Tem que ter a chamada placa BMS, que faz o gerenciamento da carga e também da descarga. Aí é uma questão de como você vai instalar ela. Só, por exemplo, vou pegar aqui uma bateria industrial, ou seja, aqui eu tenho uma bateria, um pack de bateria. Esse aqui é 12 volts, 4 amperes, certo? E aqui nós temos, aqui nós temos 6 células, estão duas a duas ligadas em paralelo, certo? E aqui do outro lado, girando aqui, vai girando meu filho, por favor. Levante esse plástico aqui. Nós temos a BMS. O que é que essa plaquinha faz aqui, Esta placa, e o foco está horrível. Esta placa, ela faz o controle, ficou bom o foco agora. Ela controla a carga e a descarga dessas células. Talvez alguém possa até dizer, como eu já vi algumas pessoas falando, eu utilizo bateria de lítio sem a placa BMS. Só que essa placa, além de controlar a carga e a descarga, ela faz o chamado balanceamento das células, para que todas estejam na mesma voltagem, principalmente na hora em que forem ser carregadas. Então, se essa célula aqui estiver com a voltagem um pouquinho maior, ela abaixa um pouco essa voltagem para ficar equilibrada o tempo todo, certo? E se todas estiverem na mesma voltagem, então a BMS faz apenas a parte de carga e quando chega na voltagem adequada, ela interrompe o funcionamento. E na proteção, a BMS funciona da seguinte maneira: as baterias elas têm um limite de descarga. Então, essa célula, quando ela chega, vamos dizer assim, em 2,8 volts, o que é que o BMS faz? Ele para de liberar energia para proteger a carga, ou melhor, proteger a célula. E no caso, as baterias de chumbo, normalmente 12 volts, elas são consideradas descarregadas, em média, quando elas atingem 10,5 volts, por aí assim, aproximadamente, certo? E temos a nossa bateria de hidreto metálico, que é uma bateria que também é boa para veículo elétrico, mas hoje em dia é incomum encontrá-la em veículos. Normalmente elas são usadas muito ainda em equipamentos médicos. Eu tenho várias baterias dessas usadas que me deram para eu desmontar e eram usadas em equipamentos médicos. Elas eram muito usadas, ainda são usadas em ferramentas, mas elas estão realmente perdendo espaço para as baterias de lítio. E as baterias de chumbo, hoje em dia, a gente quase que não vê. Bom, gente, eu quis fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre baterias. Espero que vocês tenham gostado. Falando uma coisa aqui sobre essa bateria prismática, uma coisa muito importante é que este tipo de célula, normalmente, um indicador de que elas já estão no final da vida útil é quando ela começa a ficar como ela está aqui. Observe, ela já fica meio arredondada. Por quê? Essas células, elas são
ficam dentro do que eu chamo de envelope, que são células prismáticas. Algumas pessoas chamam de células envelopadas. Então elas são completamente seladas, não tem válvula para liberar gás. Ao contrário dessas células aqui, ó. Essas células elas têm uma pequena válvula que quando produz gás, ela interrompe a passagem de energia e pode liberar um pequeno gás para não sobrecarregar ou não estourar. Vamos dizer assim, pode acontecer. Mas essas daqui, elas têm uma proteção. Já essas são completamente seladas, certo? Então elas vão engordando. Já peguei células que estavam parecendo aquelas bolas de balão de aniversário, né? Vamos chamar assim. Estavam praticamente redondas, apenas com gases. O detalhe é que mesmo redondas, como elas estavam, ainda estavam liberando energia, não na capacidade total, certo? Essa aqui é para ligar no carregador e aqui é para ligar na taxa de descarga, certo? Bom, gente, eu espero que tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou longo, há tempo que eu não gravo um vídeo longo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, podem mandar aí pelo chat aí, né? E se gostarem, compartilhem e me sigam lá no Instagram, @eletromobilidade. Aí nós temos aí, nessa última imagem fechando o vídeo, nós temos aí bateria de lipo, baterias de lítio, bateria prismática de lítio ou lipo, utilizada em celulares, baterias de chumbo, temos também a bateria de hidreto metálico e aqui nós temos a placa BMS. Bom, gente, espero que vocês gostem. Dá um legal aí, um joinha que gostou, compartilhem e me sigam no Instagram, @eletromobilidade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!